Vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes sobre dieta anti-inflamatória, ou escutado algum médico ou algum profissional de saúde falar que vocês deveriam fazer uma dieta anti-inflamatória. Às vezes em tratamento de intestino, estômago, ou algum problema relacionado à saúde da mulher, como SOP, endometriose, adenomiose, que são problemas relacionados à saúde da mulher. E às vezes porque quer emagrecer, às vezes porque quer engravidar. Então, com certeza, vocês já devem ter escutado falar sobre essa dieta anti-inflamatória e se perguntaram, meu Deus, o que é essa dieta anti-inflamatória? Tem gente que vem se consultar comigo super desesperada em relação a essa alimentação, pensando que é coisa de outro mundo. Mas eu vou explicar para vocês qual que é a importância para vocês que estão aqui e que querem emagrecer. E que, inclusive, muita gente aqui sofre com intestino, com estômago, com ansiedade. E até mesmo pessoas muito estressadas, às vezes, têm a necessidade de iniciar um protocolo anti-inflamatório para regular todo esse estresse, toda essa ansiedade, enfim, e tratar vários problemas de saúde. Mas no caso de vocês que estão aqui, que querem emagrecer, que o foco principal é o peso, a gordura à medida, por que um protocolo de dieta anti-inflamatória, né? O protocolo de dieta anti-inflamatória, ele vem justamente para ajudar o corpo de vocês desinflamar e dessa forma funcionar. Eu falo sempre que um corpo inflamado, ele não funciona, porque ele não funciona direito o intestino, ele não funciona direito a questão de energia, de disposição, você não consegue treinar direito, você está com o corpo intoxicado por conta de alguns alimentos e automaticamente um corpo intoxicado está inflamado. E automaticamente um corpo inflamado também retém muito líquido. Então tudo isso atrapalha o emagrecimento. Então o que a gente faz com a dieta anti-inflamatória? A gente trabalha o processo de desinflamar o corpo de vocês através da alimentação, da hidratação, do sono, né? E de algumas suplementações em alguns casos. Mas quem quer perder peso precisa primeiro, antes de tudo, desinflamar, porque se ela não desinflama, o corpo não funciona e dessa forma o emagrecimento não acontece. A gente precisa trabalhar todos os processos que estão inflamando aquele organismo. É por isso que eu fico pegando no pé em relação à hidratação, ao sono, ao controle da ansiedade, ao controle do estresse, em relação à nutrição, em relação a alguns alimentos que não são permitidos e os alimentos que devem ser priorizados em cada dieta, para que a gente possa melhorar essa questão da inflamação do nosso corpo. Então, quando vocês desinflamam, vocês começam a desinchar. Então, tem gente que começa a perder peso logo nos primeiros dias por conta disso, porque desincha. Então, os primeiros dias a pessoa começa a ter essa perca em balança e reduzir medidas, volume abdominal, as roupas começam a ficar mais folgadas porque elas estão desinchando, porque elas desinflamaram, automaticamente elas desintoxicaram o corpo dela e começaram a fazer esse processo de desinchar. Então ela começa a reduzir gordura, medidas, acelerar mais o metabolismo, automaticamente ela consegue dormir melhor porque ela não está intoxicada, o intestino funciona melhor porque ele está mais ativo e como ele desinflamou, o corpo está desinflamando, o intestino desinflama também, então ele funciona melhor, ela consegue dormir melhor, ela começa a praticar atividade física e ter mais energia, mais disposição. Começa a acelerar mais o corpo, promovendo a queima calórica junto com a alimentação saudável que está sendo feita e de forma automática, com a alimentação, hidratação, sono de qualidade e controle desses hormônios de estresse, ela começa a perder peso. E por que eu sempre bato na tecla? Um corpo inflamado, ele não emagrece, porque ele não funciona como ele deveria, então ele não atende aos estímulos do emagrecimento. Então, quando a gente inicia qualquer protocolo de reeducação alimentar, você automaticamente está iniciando uma dieta anti-inflamatória, porque eu já sei que para você estar aqui buscando perder peso, perder gordura, perder medidas ou ter uma alimentação saudável, eu preciso fazer com que seu corpo funcione de um modo geral, e não só para perca de peso, mas para todos os outros fatores que você comenta, que também é uma queixa sua, às vezes o sono, às vezes a ansiedade, às vezes o estresse, às vezes o inchaço, às vezes o intestino que está preso, às vezes um problema no estômago, ou até mesmo algum problema de saúde em relação a diabetes, pressão alta, gastrite, colesterol. Então, quando eu inicio um protocolo de reeducação alimentar, automaticamente a gente já trabalha um pouco esse processo de desinflamar o corpo.
E eu sei que na realidade que a gente vive hoje é muito difícil fazer uma dieta 100% anti-inflamatória, porque a gente vive numa realidade em que os alimentos não são 100% naturais, a gente não tem tanto acesso a alguns alimentos que são mais saudáveis, né? Então, os alimentos em supermercados, eles têm muito conservante, a gente faz o uso o tempo todo. As frutas, legumes, verduras também, a gente sabe que tem alguns aditivos, alguns conservantes que não são saudáveis, mas a gente tenta restringir dentro do que é possível e ir ajustando de acordo com a realidade de todo mundo para fazer um protocolo que ajude nesse processo de desinflamar, desintoxicar o corpo, para que essa pessoa consiga atingir o objetivo dela, seja no tratamento de algum problema de saúde, como intestino, estômago, ou algum problema relacionado à saúde da mulher, ou até mesmo na função de perder peso, né? Então a gente acaba fazendo, mesmo que não 100%, mas uma dieta que se torne possível ser realizada dentro da realidade. Então, o que a gente prioriza, né? Primeiro, a ingestão na quantidade certa dos alimentos durante o dia, calculados as calorias e tudo. E evitar os alimentos que a gente já sabe que tem propriedades inflamatórias, como a carne vermelha, que inflamam o intestino, que inflamam o corpo, que deixa o nosso corpo mais lento, intoxicado. Leite de origem animal. Então, a gente prioriza os leites de origem vegetal, coco, amêndoas, castanhas, soja. Prioriza as carnes brancas, frango, peixe, ovos. Prioriza também o consumo de frutas, verduras, legumes, suco detox, à base dos mais naturais possíveis. Alguns tipos de chá que ajuda a acalmar, ajuda a dormir, ajuda a relaxar, ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a desinchar. Então, a gente dá prioridade para esses alimentos, evita glúten, trigo, e dessa forma a gente consegue manter um protocolo parcialmente. Então, o que a gente prioriza, né? Primeiro, a ingestão na quantidade certa dos alimentos durante o dia, calculados as calorias e tudo. E evitar os alimentos que a gente já sabe que tem propriedades inflamatórias, como a carne vermelha, que inflamam o intestino, que inflamam o corpo, que deixa o nosso corpo mais lento, intoxicado. Leite de origem animal. Então, a gente prioriza os leites de origem vegetal, coco, amêndoas, castanhas, soja. Prioriza as carnes brancas, frango, peixe, ovos. Prioriza também o consumo de frutas, verduras, legumes, suco detox, à base dos mais naturais possíveis. Alguns tipos de chá que ajuda a acalmar, ajuda a dormir, ajuda a relaxar, ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a desinchar. Então, a gente dá prioridade para esses alimentos, evita glúten, trigo, e dessa forma a gente consegue manter um protocolo parcialmente. Então, o que a gente prioriza, né? Primeiro, a ingestão na quantidade certa dos alimentos durante o dia, calculados as calorias e tudo. E evitar os alimentos que a gente já sabe que tem propriedades inflamatórias, como a carne vermelha, que inflamam o intestino, que inflamam o corpo, que deixa o nosso corpo mais lento, intoxicado. Leite de origem animal. Então, a gente prioriza os leites de origem vegetal, coco, amêndoas, castanhas, soja. Prioriza as carnes brancas, frango, peixe, ovos. Prioriza também o consumo de frutas, verduras, legumes, suco detox, à base dos mais naturais possíveis. Alguns tipos de chá que ajuda a acalmar, ajuda a dormir, ajuda a relaxar, ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a desinchar. Então, a gente dá prioridade para esses alimentos, evita glúten, trigo, e dessa forma a gente consegue manter um protocolo parcialmente